Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Hoje vamos conversar com João Maier. João Maier, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui conversando nesse ciclo de entrevistas com executivos. Eu acredito que vai ser uma conversa muito enriquecedora, muito maravilhosa. Te agradeço antecipadamente pela disponibilidade de estar aqui. E agora eu vou fazer uma breve introdução. O João Maier é administrador com MBA em Logística pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, especialista em Gestão da Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor na ESIC, na pós-graduação, disciplina Global Supply Chain Management, e na Universidade Federal do Paraná atua na pós-graduação de Indústria 4.0. É palestrante com foco em supply chain, agrobusiness e desenvolvimento de pessoas. Escritor de artigos de opinião para revistas de tecnologia e tendências de mercado, com foco em supply chain. Criador do blog Purchasing em Logistics no canal do YouTube, Supply Chain Channel, executivo com carreira desenvolvida nas áreas de supply chain e industrial nos últimos 30 anos, em empresas multinacionais e nacionais, com foco no segmento de máquinas e implementos agrícolas, autopeças e fabricação de carroceria de ônibus. Membro do comitê organizador do simpósio SAE de Máquinas Agrícolas. Maier, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu te agradeço aí, uma grande oportunidade de trocar ideias, de aprendizado para nós. Eu acho que cada vez que a gente repassa conceitos, a gente aprende também e a gente se questiona. Acho que é importante estar sempre se questionando e trocando ideias, porque isso faz com que a gente cresça como pessoa, principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Maier, como a tua especialidade, né, tu tem uma longa vivência na cadeia de suprimentos, eu quero conversar sobre algumas questões e atualmente nós percebemos que a competitividade ela não se dá mais entre as empresas, ela se dá entre as suas cadeias de suprimentos. Então, a competitividade se dando através das cadeias de suprimentos, quais são hoje as necessidades e quais são as dificuldades que essas cadeias de suprimentos têm em ser competitivas e ser mais eficientes? Eu acredito que quando a gente fala em cadeia de suprimento, a gente tem 3 drivers importantes, né? Cadeia de suprimento, você tem uma movimentação de materiais, né? Produtos, materiais, ou serviços, né? Você compra algo, um insumo, um parafuso, um rolamento de uma indústria e tem que transportar para outro local. Naquele local ele pode sofrer uma montagem, uma distribuição. Então, esse seria o fluxo físico, né? Dentro de uma cadeia de suprimento. Junto a esse fluxo físico, você tem o fluxo financeiro, né? Da cadeia, né? Ou seja, troca de dinheiro, aí, troca de moeda. Então, alguém comprou uma embalagem para colocar o insumo, o componente, transportou, teve que pagar o frete, né? Então, tem toda essa parte financeira aí, de troca de valores. E você tem a parte de informações, né? Porque para você colocar um insumo do ponto A para o ponto B, ou um serviço, você precisa mandar exemplo, né? Uma ordem de compra, né? Tem que ter uma proposta comercial, né? Tem que ter uma troca de negociação. Aí, depois de fechado o negócio, essa parte de informação ela tem que fluir no sentido de quando vem o insumo, quando vai ser prestado o serviço. Então, são 3 grandes fluxos.
Onde é que eu quero chegar com isso? Que hoje no Brasil, e claro que a cada dia a gente tem evoluído cada vez mais o mundo, o Brasil, o maior desafio é a parte de informações, né? Como é que vai se comportar a demanda nas próximas semanas ou nos próximos dias? Como é que eu vou ter essa informação? Como que eu passo essa informação dentro da minha cadeia de suprimento? Então, o desafio hoje é essa parte de informações. Claro que no Brasil a gente tem aspectos estruturais de transporte, de modais, que é um caso à parte aí, né, que eu acho que também demanda no país, né, a parte de infraestrutura, mas a parte de informações para mim é o maior desafio. Uma cadeia ela compete com outra, são mais rápidas, né, em trocas de informação. Se você conseguir obter uma informação do seu cliente, da sua demanda o mais rápido possível e repassar isso para o seu fornecedor, por exemplo, você vai ser um vencedor dentro da sua cadeia. Você vai ter maior competitividade. Então, na minha opinião, o desafio maior hoje é essa troca de informações, de demanda, de quantidades, de datas, né, de quando que precisa do insumo ou do serviço. Então, esse, para mim, é o maior desafio, a parte de informações. Certo. E isso me leva a uma outra questão, Maier, porque a gente fala de cadeia de suprimentos e a indústria 4.0, conceitualmente, ela nasce para integrar as cadeias e para tornar os processos mais ágeis em relação às variações que podem ter de informações dentro dessa cadeia. Né? Então, aí surge o conceito de indústria 4.0, né, com as suas tecnologias habilitadoras. Né? Muitas tecnologias já existentes há muitos anos, né, e algumas surgindo agora. Dentro dessa perspectiva de tecnologia, Maier, quais são as tecnologias que têm auxiliado a integração das cadeias de suprimentos? Você tem a própria web, né? Então, hoje em dia você tem um cabedal aí de ferramentas, vamos dizer assim, que cada empresa vai buscar que cabe no seu bolso, que tecnologicamente é mais interessante, né? Então você pode utilizar algo que já é bastante antigo dentro da montadora, por exemplo, EDI, né? WebDI, quer dizer, todas essas ferramentas, utilizar portais, né, de comunicação entre uma empresa e outra. Também eu acho que a própria utilização do smartphone, né, através de troca de informações, eu acho que está chegando uma nova onda aí, que seria sair mais do computador e ir mais para o smartphone, né, no sentido de trocar informações de forma mais rápida. Então, por exemplo, você tem um motorista em tal ponto que manda uma informação para alguém de uma expedição ou de um recebimento de materiais. Então, eu acho que essa parte da indústria 4.0 ela vai apoiar muito, ela vai ajudar muito a essa troca, essa velocidade que eu havia falado antes, que para mim o que vai ser diferencial realmente é a velocidade da troca de informação, né? Porque se você comete um erro, quanto mais rápido você sabe que cometeu, mais rápido você vai corrigir, então você vai ser mais competitivo, né? Até nas falhas, né? E eu acredito que todas essas ferramentas que estão vindo, algumas já são mais antigas, estão apoiando, né? Então agora com a própria entrada do 5G, isso vai facilitar também toda essa parte de movimentação de materiais dentro do almoxerifados, né? Cada vez mais inteligência. Hoje em dia a gente contrata um almoxerife, né? E ele carrega bem menos peças e trabalha muito mais com informação dentro do próprio almoxerifado, né? O código barras já é uma coisa antiga, mas tem outras tecnologias já dentro da 4.0 sendo utilizadas dentro do almoxerifado, que é uma coisa aparentemente tão simplória, mas ao mesmo tempo te demanda muita tecnologia para você armazenar os insumos de forma correta, no lugar correto e na quantidade certa. Então, a partir do momento que você tem uma acurácia nessas informações, você vai ser mais competitivo. Acho que esse é o grande dilema. E fazendo um parênteses nessa questão também, né, Maia? Como tu falou, né, o código de barra é uma tecnologia que já existe há muito tempo, né, são coisas básicas, mas a gente ainda encontra empresas médias e até mesmo algumas empresas grandes que não têm amplamente implantado essas tecnologias, né, mesmo sendo tecnologias que datam já de algum tempo, né, Maia? E isso é fundamental que as empresas construam essa base, porque eu entendo, né, que não seria possível construir, por exemplo, tomada de decisão, análise preditiva, que são tecnologias do momento, mas se nem o código de barras está implementado no almoxerifado, né, Maia? Eu concordo plenamente. A minha
vivência pela própria carreira, né? Eu tive sempre em grandes empresas internacionais, então existe uma cultura, né, a essas várias tecnologias, né? Até trabalhei com inteligência artificial também dentro de almoxarifado, então, mas só que isso eu trabalhava dentro de uma bolha, vamos dizer assim, em termos de Brasil, são pouquíssimas empresas que têm isso, né? E às vezes o ponto-chave, na minha opinião, aí é pessoas, né? Porque se você tem pessoas com esse conhecimento, elas vão demandar você implementar algum tipo de ferramenta para apoiar elas na tomada de decisões, né? Você não Sim. vai ter um gestor lá, um supervisor, um coordenador de almoxarifado, por exemplo, ou um comprador que sem trabalhar com uma ferramenta de web ou sem trabalhar com um mero código de barras, ele não consegue tomar decisão nenhuma. Então, acho que também começa a gente já também entrar em termos de pessoas, né? Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas, com conhecimento. Obviamente que os gestores superiores ou donos de empresa têm que estar vendo também isso, porque isso é um ganho, né? Você Sim. ganha em velocidade, você ganha em competitividade, né? Então, claro que no início você vai ter que comprar um aplicativo, ter que desenvolver um software, ter que ter um hardware. Claro que isso é um investimento, mas no médio prazo isso tem um retorno muito importante de competitividade e de dinheiro mesmo para a pessoa que está na frente do negócio, né? Sim, sim. E Maier, a tua experiência de indústrias multinacionais, tu circulou aí por vários países, teve uma vivência internacional dentro da cadeia de suprimentos também. E quando a gente compara o Brasil com outros países, na tua perspectiva, qual a maturidade das cadeias de suprimento no Brasil em relação a outros países, como, por exemplo, Alemanha, China, Estados Unidos? Como é que nós estamos posicionados as nossas cadeias de suprimentos? Eu acho assim, eu acho que nos últimos anos, né, a gente teve algumas rupturas em algumas cadeias de suprimento, né? Então você pega, por exemplo, o agrobusiness, somos muito fortes, né? Chovemos no molhado, que falar, né, da cadeia da soja, do milho, etc., né? Então tem altíssima tecnologia, tanto em máquinas quanto na própria parte de insumos, né? Então você pega, aí nós somos classe mundial, mas em compensação em outros polos, né? E eu vivencio muito mais metal mecânico, algumas áreas do metal mecânico ainda estão bem atrasadas e estão com os desafios bem grandes, né, em relação a outros países. Então, falando um pouquinho mais do metal mecânico, né, que Sim. transforma, fabrica máquinas, vários tipos de máquinas, implementos agrícolas ou ônibus, a gente está um pouco longe ainda, precisa investir mais em tecnologia. A tecnologia vem para apoiar e vem para nos ajudar, né? Então é complicado. Então você às vezes vai num chão de fábrica, numa empresa, você pega máquinas boas, ok, mas só que não tem nenhum CNC, né? Não tem nenhuma tecnologia. Então como é que nós vamos falar de 4.0, sendo que ao lado você tem uma máquina laser top e do outro lado você tem uma dobradeira ali super antiga, quer dizer, então o desafio está aí, está nesse gap, né, que está dentro da nossa indústria, né? E aí é algo histórico, né, porque tem que ter investimento, tem que ter incentivo de governos e etc., né? É uma coisa um pouco mais política do que só verba, só dinheiro, né? Então, né, eu acho que eu vejo assim, então dentro do metal mecânico ainda a gente tem muita empresa média que está com dificuldade de ter acesso, né, a tecnologias para melhorar sua produtividade, né, porque a indústria 4.0 ela está vindo, para mim ela já veio, está acontecendo. Só que como no Brasil a gente tem vários Brasis, né, a gente tem gaps, né, a gente tem algumas indústrias, como eu comentei com você antes, que eu trabalhei em multinacional, que falava de inteligência artificial. Em compensação, eu tive outras empresas que não usavam nem código de barras, quer dizer, tem um gap aí grande para trabalhar, né? Mas isso é bom, o seu desafio é oportunidade. Sim, agora, eu fico imaginando, né, enquanto uma empresa focal da cadeia de suprimentos, né, já está num estágio de utilização de inteligência artificial e ainda possivelmente tem fornecedores
que não utilizam código de barra, isso deixa defasada a competitividade dessa cadeia também, né, Maier? Por mais que a empresa focal tenha a utilização de tecnologias de ponta, mas se os seus fornecedores não têm, por isso que eu acredito, né, muito em empresas focais, principalmente as de grande referência, também ajudar na jornada tecnológica dos seus fornecedores, né, Maier? E isso é uma coisa que a gente visualizou de alguns anos para cá, né? Empresas focais auxiliando na jornada tecnológica dos seus fornecedores, né? Já trabalhei e participei de alguns projetos no sentido de implementação de portais web, comunicação, quer dizer, você, no início, para alguns fornecedores é um choque, né? Pô, vou entrar, tudo que eu fazia por e-mail ou por telefone, eu vou ter que utilizar um chat, trocar pelo portal. No início foi um choque, mas depois a pessoa passa um mês, 2, 3, ela pergunta como eu vivia sem. Então, a gente, como empresa âncora, como empresa grande, a gente precisa, como diz assim, puxar os demais para eles virem junto e essa troca, esse aprendizado, porque também a gente aprende muito com empresas menores que têm dificuldades, né? A gente sente ali o que ele está passando e também não é simplesmente colocar tecnologia só agora que você vai usar. A gente também tem que sentir o que está acontecendo com a nossa cadeia, né? Para poder suportar, porque uma empresa, uma montadora, ela depende de um fornecedor de 5 funcionários e de 5 mil funcionários. Quer dizer, sim. Tem todos os tipos de, vamos dizer, de fornecedores, né, dentro de uma cadeia. Então, faz parte do jogo, suportar, apoiar, desenvolver. Né? Dentro das empresas que eu passo, sempre teve engenheiros só na parte de desenvolvimento de fornecedores, né, que dão apoio, né, com conhecimento, né, para fazer com que a cadeia da gente fique mais competitiva. Né? Sim, sim, sim. Agora, Maier, a gente tocou num ponto que a gente falou sobre estrutura, infraestrutura, e eu quero chamar de novo esse ponto. Na tua perspectiva, no teu ponto de vista, né, quais as oportunidades que se tem na cadeia de suprimentos no Brasil em termos de infraestrutura? Eu acho que o Brasil está demonstrando isso, né? Porque se a gente vou falar algo que não é bem da minha área, mas é só como um exemplo, talvez eu possa aqui cometer algum erro, mas não vou citar ele. Né? Você falar de energia eólica aí há 10, 15 anos era uma coisa meio... Né? Hoje em dia é uma coisa natural, a energia solar está vindo muito forte, então tem tendências que estão vindo que a gente alguns anos atrás não via. Então essa parte de infraestrutura tem muita oportunidade, né? Não só na construção de uma estrada, de ferrovias, né? Então, na região que eu vivo aqui, há menos de 10 anos, não tinha uma ferrovia para levar carnes de frango, de soja para o porto. Então, uma empresa foi lá e investiu nessa oportunidade aí. E hoje, praticamente todos os produtos aí, boa parte, eu não tenho esse percentual, teria que pesquisar, mas uma grande parte dos produtos já não vai mais de caminhão para o porto, né? Já vai de trem. Então, temos oportunidades imensas aí em termos da própria infraestrutura em si, ferrovia, a parte de transporte marítimo, né? Dentro do próprio Brasil, nós temos muitos rios, né? Que você pega dentro da própria Europa, por exemplo, que circulam trens e navios de menor porte para transportar produtos dentro da Europa. Né? Então, e aqui no Brasil, quantos rios a gente tem? Né? Só que precisa investir em mapeamento, né, desses rios, em GPS, algum canal precisa ser feito. Quer dizer, eu acho que as oportunidades são imensas aí, né, nessa área aí de transporte de cargas. Né, e quando eu falo transporte de cargas, são desde caminhão, navio, trem. Né, eu acho que o Brasil, e agora o agrobusiness está puxando muito essa necessidade, está fazendo com que a gente comece a olhar com mais carinho. Sim. E Maier, sobre infraestrutura, quando se melhora a infraestrutura, né, como tu comentastes, de infraestrutura logística, de modais para transporte, infraestrutura também de telecomunicações, que é importante também, quando a gente faz uma melhoria
de certa forma, no país, a gente tem uma redução do custo da cadeia e isso torna a cadeia nacional mais competitiva também. Então, é uma questão importante não só para a ligação dos atores da cadeia, mas para a melhoria de competitividade também, né? Com certeza, eu concordo plenamente com a afirmação. Eu acho que, de novo, nós temos competitividade entre cadeias de suprimento, né? Então, quanto mais ágil, mais rápido for a troca de informações, mais rápido for o transporte de insumo, de produto, mais competitivos nós vamos ser, né? Então, você, vamos dizer assim, matou a charada, né? O caminho é esse, né? Fazer com que as cadeias fiquem mais competitivas com o uso de ferramentas de tecnologia, com melhoria de infraestrutura, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Cada vez mais investir em aplicativos para transacionar informações, né? Eu acho que o caminho é esse, realmente, né? Investir em tecnologia e fazer as cadeias ficarem mais competitivas, né? Vamos dizer assim. Sim. Maier, agora focando num outro ponto, eu quero aproveitar essa tua bagagem como executivo e fazer a seguinte questão. Quando a gente pensa em gestão, né, lá o professor Vicente Falcone já nos dizia que tem algumas etapas para a gente começar a implementação da gestão, que começa por entender o trabalho, arrumar a casa, padronizar, eliminar anomalias e rodar o ciclo PDCA. Isso do ponto de vista de gestão. Do ponto de vista para melhorar a maturidade do gerenciamento da cadeia de suprimentos, existe um roteiro, existe uma lógica de ferramentas, alguns pilares que são necessários, Maier? Quando você, como executivo, chega numa empresa, que pontos são observados para que possa melhorar a gestão daquela área logística, daquela cadeia de suprimentos? Você tem alguns pontos, né, importantes que têm que ser avaliados, né? Então, já falamos um pouco de portais, de sistemas de tecnologia, mas você só consegue aplicar essas tecnologias se tiver pessoas, né, dentro da companhia que conheçam e saibam o que está acontecendo na cadeia de suprimento. Então, uma coisa leva a outra. Você só coloca um portal com profissionais preparados, né? E você também talvez tem que preparar os profissionais para colocar essas tecnologias. Então, por exemplo, eu vejo pessoas com o ponto-chave, os indicadores, né? Porque você tem que ter boas pessoas, ter o indicador, porque o PDCA ele já é o ciclo, né? Você tem que medir, né? Tem que girar. Sim. Eu acredito que essas três, tem N pilares, mas essas três tem que começar meio juntos, né? Você começar a olhar a tecnologia, começar a olhar as pessoas e começar a medir. Eu brinco, né? Hoje pela manhã eu estava falando com o nosso supervisor do almoxarifado, daí ele estava falando, nós vamos fazer inventário no final do ano e tal, uma historinha assim, né? Daí eu olhei para ele, não te preocupa, eu comecei no almoxarifado com uma acuracidade só de 40%. Estamos no indicador que eu não vai lá qual é que é, perto do 100, né? E ele tá achando que não tá bom. Eu comecei no lugar que era 40, cara. Então, quer dizer, dentro do PDCA você tem que medir, né, a acuracidade, por exemplo. Tem outros indicadores, né, dentro de Sim. compras, dentro de você fazer um dimensionamento dentro da sua cadeia, dentro dos seus fornecedores. Então, eu acho que são três rios, né, que vão se juntar num grande rio ali na frente, e você tem que ter um caminho onde tem que ter pessoas boas e preparando essas pessoas. Um outro caminho é você medir, o próprio PDCA já diz isso, que a gente tem que medir e girar ele de novo, né? Então você vai, porque é a melhoria contínua, né? Você chegou a 80% de porosidade, você tem que ir para 90%, você tem que ir para 95%, e aí você tem que ver se as suas pessoas estão preparadas para essas melhorias, né? E o apoio da tecnologia, porque também chega em alguns pontos, alguns lugares que você, sem uma aplicação de uma tecnologia, você não consegue dar aquele passo a mais. Então, por exemplo, voltando já, né, já que a gente estava falando da acuracidade, se você não tem um código de barras mínimo, algo básico, ou um WMS, nunca você vai chegar no 99% de acuracidade. Então, vai ter barreiras que você... Então, essas três veios, esses três rios, eles têm que correr meio juntos para ali na frente o PDCA girando e te dando essa evolução constante, né?
vai evoluindo, a melhoria contínua, gira o ciclo de PDCA de novo, e aí bota mais KPIs, melhora esses KPIs, desenvolve os profissionais, né? Daqui a pouco chega ali na frente, agora o código base não dá mais, agora vamos botar inteligência artificial. Então você vai... Agora, como é que você vai botar inteligência artificial numa empresa que não tem um WMS? Sim. Tem sentido. Ou vamos supor que você tem WMS, tem toda a tecnologia, mas não tem profissionais preparados. Não vai funcionar. Então, para mim, esses três vetores aí, eles são importantes quando você chega em qualquer companhia para medir eles, entender e fazer eles evoluírem junto e sempre girar o ciclo do PDCA. Essa é a minha opinião. Maier, é bem interessante isso que tu traz, porque uma coisa que está diretamente conectado, né? Tu trouxe 3 pilares, né? Mas os processos, eles não se automatizam sem pessoas, né? Então precisa ter pessoas preparadas, capacitadas para automatizar processos ou melhorar processos, né? Então, tecnologia e pessoas não é desconectado, pelo contrário, é conectado. E a conexão talvez se dê através dos indicadores, né? Então, quero melhorar o indicador, o desafio é maior, né? As pessoas precisam aumentar o seu nível de conhecimento e o processo precisa aumentar a sua tecnologia. Quer aumentar a régua do indicador, pessoas precisam aumentar o seu conhecimento e o processo precisa aumentar a tecnologia. E esse é um PDCA, né? É uma melhoria sempre contínua, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Claro, tem outros pontos importantes, mas eu acredito que esses 3 são muito básicos. Se um desses você não tem dentro da empresa, a gente passa por muita dificuldade. Né? Como eu dei exemplo, você pode ter uma ótima tecnologia, ter os indicadores, mas tem pessoas que não estão treinadas. Sim. Não vai funcionar. Mas tem pessoas maravilhosas, bem treinadas, mas se você não consegue implementar uma tecnologia, não consegue evoluir, as pessoas vão ficar limitadas também. Então, acho que esses 3 vetores, eu acho que eles têm que andar próximos. Óbvio, que seria ótimo se eles andassem juntos, mas às vezes um evolui mais que o outro, mas isso é da vida, isso é natural também. Né? Só que tem que ter uma evolução os 3. E o ciclo do PDCA é eterno, né? Ele é um ciclo que a gente está sempre se desafiando, né? Cada dia mais. O importante é esse desafio que a gente precisa ter. Né? Bacana, Maier. Essa é uma boa mensagem para muitos gestores executivos também, né? Então, isso é muito bacana. Eu quero fazer uma outra questão aqui, também sobre empresas, né? Para entender quais são os problemas de negócio que as empresas estão experimentando em termos da cadeia de suprimento. Né? E como a tecnologia pode auxiliar a resolver esses problemas de negócio, né? Porque a gente tem que a tecnologia ela deve ser um meio, né? Um meio para resolver problemas de negócio, para aumentar a performance de algum indicador. Quais são os problemas que as empresas têm enfrentado que a tecnologia pode auxiliar nessa solução de problemas, Maia? No curto prazo, né, a gente está vivenciando aí várias rupturas na cadeia de suprimento, né, em vários tipos de insumos. Né. Então, não vou entrar muito em detalhes, até por uma questão de confidencialidade, né, porque tem várias cadeias, falando agora do metal mecânico, que estão em ruptura, que frearam quando deveria ser freado, né, e agora a economia está retomando e nem todos os fornos, nem todas as máquinas estão ligadas. Nem todas as máquinas têm pessoas para trabalhar, então está causando rupturas. Né? Então, acho que o desafio hoje, no curto prazo, é essas rupturas dentro das cadeias de suprimento. Né? Como é que eu acredito que você tem, vamos dizer assim, atenuar um pouco isso, porque tem algumas cadeias que elas já estão na ruptura e impossível não existe, mas está muito próximo de não ser solucionado. Mas eu acho que utilizar a tecnologia para você ter informação com maior rapidez, cada vez mais rápido. Então, você saber a sua demanda ali na frente de forma mais acurada, com a maior acuracidade possível, repassar essa demanda para dentro da fábrica, que repassa para dentro dos fornecedores, de forma mais assertiva possível, porque como existe pouco recurso também financeiro no mercado, o dinheiro está curto, você não pode comprar lá 20% errado dentro da sua cadeia. Você vai quebrar a empresa. Então, você também tem que ter uma assertividade nessa previsão
o melhor possível e ser ágil para passar para dentro dos teus fornecedores, para eles agirem de forma rápida e fazer as quantidades necessárias na hora certa, no momento exato. E os recursos são tão poucos. Eu acredito que nos próximos meses, mais 3, 4, 5 meses, isso vai entrar numa normalidade, né? Mas a gente está sofrendo algumas rupturas sérias, né? Nós colocamos toda a equipe praticamente em viagem nos últimos 2 meses, visitando vários fornecedores, várias cadeias, né? Cadeia de borracha, de aço, de vidro, de alumínio, porque tá bem complexo aí, falando agora do metal mecânico especificamente, né? Faltas de materiais, né? Fornecedor que não estava preparado, máquina que estava desligada, que agora tem que ligar. Então, eu acho que você só tem uma competitividade maior usando tecnologia, usando a informação de forma rápida. Eu acho que isso vai ajudar muito. Já está ajudando, mas eu acho que a empresa que focar nesse aspecto aí de ter a informação da sua demanda na ponta e repassá-la da forma mais rápida para dentro da empresa e para dentro da sua cadeia, ela vai ter menos problemas, vamos dizer assim, né? Os desafios vão ficar menores, né? Sim. Eu escutando essa tua fala, Mayra, essa tua percepção, desde do início da nossa conversa, né, onde teve outras perguntas com outras variações, eu analisei e vi que uma questão central para a competitividade da cadeia de suprimentos é a velocidade da informação. Né? Essa é uma questão central que eu vi que do início da nossa conversa ela permeou, né, todas as questões. Velocidade de informação para tomada de ações, né, e isso torna a cadeia mais rápida, mais ágil e mais competitiva. E aí, dentro dessa análise, já fazendo uma questão de encerramento e fechamento dessa nossa conversa nesse momento, quais são as novas tendências das cadeias de suprimentos, Maíra? Quais são o que está se apontando como tendências de cadeias de suprimentos? Eu acho que assim, ó, existem muita empresa, muita startup aí que está trabalhando, né? Eu acho que isso é uma tendência que, se você olhar na última crise de 2008, não existia, né? Você tem muita empresa de 3, 4 sócios ou 4, 5 funcionários que tem uma agilidade rápida para a solução de dificuldades, né? Então, isso, se você pegar a última crise mais séria que teve no Brasil, vamos dizer, foi em 2008, 2009, ali, quando deu a crise mundial, né, não tinha essa tendência, né? Eu acredito que essa tendência de startups aí que estão puxando, daqui a pouco cria alguma solução que ninguém está enxergando, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E já existe muito, já existe muito disso. Então, você quer buscar um frete de um caminhão, contratar um frete, já tem aplicativos que te ajudam, te apoiam nisso, né? Coisa que há 5, 6 anos atrás não existia. Então, são exemplos simples, mas que está ajudando muito, né? E também nós estamos sendo jogados, né? Empurrados, vamos dizer assim, jogados, empurrados, e é um caminho sem volta na 4.0. Com gosto, sem gosto, acho que é um caminho que não tem mais volta, né? A própria tendência empurrando para esse caminho, né? Eu acho que eu vejo essa tendência de pequenas empresas solucionar boa parte de desafios que a gente tem pela frente. E falando sobre essas questões de tendências que tu traz de startup, a gente acaba observando muitas empresas âncoras, muitas empresas focais fazendo lá os chamados, né? Olha, eu tenho um problema, o meu problema é a curiosidade de estoque. A gente já implementou todas as ferramentas tradicionais e nós chegamos num limite. Então, tem um desafio, né, e chama as startups para desenvolver soluções baseadas naquele problema real. Né? Então, isso é uma tendência, mas são coisas que a gente já vê iniciando em empresas âncoras, né, Maia? Nós tivemos uma experiência interessante no passado, nós pegamos os menores aprendizes e separamos eles numa sala e cada área levou 1 ou 2 problemas e eles se reuniram em grupos lá e
depois aí saíram algumas ideias, né? E claro que das 20 ou 30 ideias lá, 15, não é que é impossível, bem difícil de implementar, mas deu insights, né? E teve ideia que realmente foi implementada. E você pega a menor aprendiz, pessoas com 17, 18 anos que tinham pouquíssima experiência de vida e pouquíssima experiência de empresa, né? E eles vieram com ideias bem surpreendentes, assim, depois quando nós recebemos os feedback, né, dos times, né? Sim. Fizeram tipo cada uma mini startup lá de 3, 4 menores aprendizes e foi uma experiência bem interessante. Então acho que esse pessoal que está vindo aí é uma tendência cada vez maior, né? Então daqui a pouco, quando a gente acha que está com um grande problema, com uma grande dificuldade, vamos usar a palavra desafio, vira um desafio, uma oportunidade. Simplesmente alguém olhando de fora cria uma ideia, cria um aplicativo, cria um portal, alguma coisa que soluciona, né, aquela dificuldade. Então, eu acho que não tem nada impossível, né? Nós temos que pensar de forma diferente para solucionar as crises, porque como eu já tenho muita experiência, essa crise de faltar insumo não é agora, já passei por elas várias vezes, só que a forma de enxergar nesse momento que nós temos que olhar de forma diferente, né? Para sair vitorioso, né? Eu vejo dessa forma. Maier, eu acredito que depois dessa nossa conversa, algumas empresas vão também utilizar essa boa prática que tu está compartilhando com nós aqui, né, de internamente com seus jovens aprendizes, né, colocar esses desafios que se transformam em oportunidades, né? Parabéns para a empresa de vocês, essa é uma excelente prática, né? Eu acho que vai ser replicada para frente dessa nossa entrevista aí. Maier, eu conversaria bastante contigo, né? Então nos conhecemos de longa data, né? De muitos anos aí, então teria bastante coisa para a gente conversar ainda dentro da área de suprimentos e fora da área de suprimentos também, que tu tem um conhecimento de operações aí, né? Uma experiência como executivo de multinacional, vivenciando por várias empresas em vários países. A gente teria conversa aqui, né, que eu gostaria de conversar e muita gente gostaria de ouvir, né? Então, quem sabe numa próxima oportunidade a gente avança alguns outros temas, mas eu te agradeço imensamente pela oportunidade, pela tua disponibilidade de nós estarmos conversando. Agradeço por todos esses insights, né, que tu destes aqui. Agradeço por ter aceitado o convite desse ciclo de entrevistas, né, para esse projeto, para esse empreendimento. E muito obrigado e até uma próxima vez. Muito obrigado. Eu te agradeço, Luciano, pela oportunidade. Desde o início já conversou, porque isso é troca, né? Às vezes as perguntas fazem a gente pensar mais sobre um determinado tema. Então, isso sempre é uma troca, um aprendizado mútuo, né? Fico muito feliz pela oportunidade, eu te desejo muito sucesso. Eu acho que essa iniciativa é muito importante para fazer com que a gente pense, fazer com que outras pessoas também comecem a refletir sobre determinados temas, e eu acho que você está sendo muito feliz. E mais uma vez, te desejo muito sucesso aí nessa nova caminhada, aí, que você consiga abrir mentes aí com os insights que você vai conseguir colocar para as pessoas. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, Maier. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, tá? Tchau. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!